Olá, seja bem-vinda a mais essa aula. Na aula passada, quando a gente falou do copaíba, eu comentei com vocês que nessa oitava aula, né, o oitavo óleo, eu ia dar um depoimento pessoal sobre um óleo muito especial. E é o Brief, que é um mix para o pulmão. Eu vou contar bem resumido para vocês a história, porque senão eu gasto a aula toda a gente falando só disso. Então, por que que esse óleo é tão especial para mim? Foi o primeiro que eu tive um resultado, que eu tive a minha primeira experiência significativa, e mesmo que a doTERRA não tivesse se transformado num trabalho, eu ainda assim falaria do Brief para todo mundo, falaria da doTERRA para todo mundo, por causa do resultado que eu tive com esse óleo. Então, eu tenho 3 filhos, como eu já comentei lá no início com vocês, e o Augusto, que é o mais velho, com 7 anos ele começou a ter crises de asma, e nós fomos tratando com os remédios convencionais, o que tinha à disposição, mas ele não tinha uma melhora, a gente só ia amenizando as crises, fazendo os resgates nas crises, que eram muito fortes, a asma dele era classificada como média grave, né? Ele tinha crises severas algumas vezes. Se tiver alguém da área de saúde assistindo esse mini curso, vai entender o que significa você chegar no pronto atendimento saturando 83%. E para quem não sabe o que isso significa, é já o momento de entubar e muitas vezes ir para UTI, porque pode ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. E eu levei ele mais de uma vez nessa situação para o pronto atendimento. No começo eu não entendia o que estava acontecendo, quando ele acordava na madrugada e parecia que... Eu achava que ele estava sonhando, que ele estava meio assim... aquela bobeira de logo que a gente acorda, e não era, ele estava com falta de oxigenação no cérebro. Então, muitas vezes o meu filho esteve à beira de uma parada cardiorrespiratória e eu não sabia. Então, muitas vezes isso aconteceu, eu levava ele em média de 8 a 10 vezes por ano no pronto atendimento, ele usava bombinha até 8 vezes no dia, porque era direto. Na cabeceira da cama dele não tinha luminária nem nada, tinha um inalador, Atrovent, Berotec e um antialérgico. Era isso que eu tinha direto na minha casa, não podia ficar sem nenhum dia, porque ele usava praticamente todos os dias. E quando nós conhecemos os óleos essenciais no final de 2018, eu ainda não dei muito crédito, porque eu achava que os óleos da doTERRA eram igual outros óleos essenciais que eu já tinha experimentado. E não tinha grandes benefícios, perfumava a casa, fazia alguns cosméticos e assim era o uso que eu conhecia dos óleos essenciais. Mas início de 2019 eu viajei para fazer um curso e as crianças ficaram só com o meu esposo, e a minha maior preocupação era de me ausentar por 15 dias e o Augusto ter uma crise nesse período. Mas para minha grata surpresa, o meu marido foi se informar um pouco sobre o que eram aqueles produtos, e em algum lugar ele viu que o Brief era um mix que ajudava a dar suporte para o pulmão, ajudava na saúde respiratória. Falou, bom, tá aí, o menino tem problema, vou usar. E nós não tínhamos o difusor na época ainda, né? Tinha só o kit com os óleos, e ele daí viu a instrução de diluir no óleo de coco, começou a passar no peito, nas costas, na sola dos pés, todos os dias, mais de uma vez por dia, pingava na mão dele para ele inalar, e começou a me ligar lá no meio do curso, até às vezes me atrapalhando na aula, mas ele ficou tão empolgado, e ele ligava e falava, amor, o Augusto não usou a bombinha hoje, amor, o Augusto usou só tantas vezes hoje, e não sei o que, e assim, muito animado. E eu passei esses 15 dias fora, quando eu voltei, assim, fiquei muito surpresa, porque as crises foram diminuindo, eu parei de ter que levantar de madrugada, e ele tinha um sonho de ser escoteiro. Desde pequeno, ele pedia para ser escoteiro, e eu nunca podia, né? Eu pensava, o que adianta eu colocar ele se ele não vai poder acampar, se ele não vai poder fazer as atividades, porque ele tinha resistência zero, qualquer esforço desencadeava uma crise. Então ele falava assim, eu queria ser uma criança normal, eu não posso brincar de nada, eu não posso pular na cama elástica, nada ele podia fazer. Né? Isso foi dos 7 aos 12, nós conhecemos os óleos essenciais, ele tinha 12 anos, então ele passou 5 anos tendo esses desafios diários, de se esquecesse de levar a bombinha para a escola,
alguém tinha que correr e levar, porque ele estudava no segundo andar. Quando ele descia para o recreio, ele estava correndo o risco de ter uma crise só de descer e subir a escadaria, de 2 lances de escada. Então, era bem complicada a situação dele. E assim foi, utilizando o brief, ele foi melhorando, as crises foram espaçando, né? O uso da bombinha, o que ele usava num dia, ele passou a usar na semana, no mês, e agora faz aproximadamente 1 ano e 7, 1 ano e 8, que ele nunca mais precisou de recurso, nunca mais levei no pronto atendimento. Talvez nesse período de quase 2 anos ele tenha usado uma vez a bombinha, acho que foi um episódio que ele se esforçou muito e eu falei, use apenas para não desencadear a crise, mas foi um uso pontual, ele nunca mais teve uma crise de asma. Tanto que hoje nós não temos mais bombinha em casa, o inalador foi aposentado e já faz todo esse período aí que eu não uso mais o meu cartão da farmácia para comprar medicação. Então, antes que eu fale dos outros benefícios desse óleo, eu já peço para vocês que se vocês conhecerem alguém que tenha asma, não deixe de falar desse óleo, tá? E olha só, ele não é um óleo único, ele é um mix. Então aí nós encontramos esses 7 óleos maravilhosos: eucalipto, peppermint, melaleuca, ravensara, cardamomo, louro e limão. Então cada um desses óleos tem uma ação específica e juntos eles fazem esse trabalho incrível. Então o eucalipto já é muito conhecido pelas ações na parte respiratória e de dores musculares, né? Relaxamento muscular. E a gente precisa desse benefício no nosso pulmão também, quando temos problemas respiratórios. Ele precisa relaxar para fazer o movimento adequado de respiração. O peppermint, quem já teve a experiência de inalar o peppermint sabe o que ele faz. Ele abre todas as vias respiratórias, né? Você sente como se entrasse ar em lugares que você nunca tinha percebido. Aí o limão faz o quê? Ele é um desinfetante, literalmente. Então, ele vai limpar, ele vai higienizar as vias respiratórias. O melaleuca mata patógenos de todos os tipos, né? Fungo, bactérias, micróbios em geral, tudo que estiver ali trazendo perigo em forma de patógeno, o melaleuca vai fazer esse trabalho de limpeza. Porque quando temos problemas respiratórios, não só asma, mas bronquite, tudo que envolve o pulmão, é muito comum criar muco, e o muco é o lugar que os patógenos mais adoram. É quentinho, tem, né, comida morta ali para eles, então é um ambiente propício. E a melaleuca junto com o limão vai fazer essa limpeza. O ravensara também é conhecido mundialmente pelos benefícios na parte respiratória, o cardamomo da mesma forma e o louro também. Então, esses 7 óleos juntos vira essa potência toda e faz o que veio para fazer, traz o resultado surpreendente além do esperado. Então, a gente vai conhecer um pouquinho o que mais ele faz para o nosso pulmão, além de tratar problemas gravíssimos como a asma. Então, olha só, pneumonia, eu já falei da asma, né, alergias, bronquite, várias formas que a influenza se apresenta, né, as gripes, sinusite, pólipos nasais, problemas do sono também, principalmente pessoas que não conseguem dormir direito por conta da apneia ou do ronco, é esse óleo que vai ajudar essas pessoas. E como que é o melhor uso do brief, né? Então, o melhor uso dele é o inalatório, porque ele precisa ir fisicamente lá para o pulmão, né? Ele tem que interagir lá com o pulmão, ser absorvido ali pela corrente sanguínea, porque é muito irrigado esse órgão, então ele absorve muito o óleo. E você pode utilizar, então, como eu falei, que a gente utilizou no caso do Augusto. Utilizamos depois, a gente adquiriu o difusor e fez um tratamento, né? Ele usou por muitos meses, todas as noites. No início, enquanto não tinha o difusor, a gente fazia uso tópico
passando peito, costas e sola dos pés e pingando na mão para inalar. Depois eu adquiri, quando eu vi que realmente aquilo funcionava e me orientaram que seria muito mais eficiente com o uso do difusor, nós adquirimos o difusor e ele usou por muitos meses e hoje ele ainda tem no quarto dele, lá na mesa do computador, um rolãozinho preparado que ele passa de tempo em tempo para manter a saúde que ele conseguiu alcançar, né? Porque a gente agora faz um trabalho preventivo, nós fizemos um trabalho de resolução de problema e agora nós fazemos a manutenção para que ele não tenha mais crises como vem acontecendo aí por todos esses meses de tranquilidade, de sono reparador. Então aqui a melhor forma é a inalatória. Se você ainda não tiver o difusor, você usa o recurso tópico. E mesmo que tenha o difusor, você pode usar como forma, assim, perdi a palavra agora, mas unir as duas formas, né? As duas vão contribuir de formas diferentes, então você passa e inala que você vai ter todos esses resultados, tá? Então não deixe de utilizar se você tem asma, bronquite, todos esses problemas que eu trouxe aí de exemplo para vocês, e não deixe de falar para as pessoas que você conhece que tem. Uma criança com asma, ela não tem vida, gente, ela não brinca, ela não pode fazer nada, e a família também fica na mesma situação, não pode programar uma viagem, tudo é problema, né? Porque você tem que colocar a saúde das crianças como prioridade. Então, leve esse benefício para todas as pessoas que você souber que precisa desse recurso, não se omita nesse sentido. E, como todos os óleos, além da parte física, ele vai trazer uma contribuição emocional também. Então, nós vamos conhecer agora qual é a contribuição na esfera emocional. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que problemas pulmonares, eles estão muito ligados com sentimentos de tristeza, de mágoa, de não merecimento, da pessoa achar que não é amada ou boa o suficiente, tá? E aqui eu quero explicar outra coisa também. Isso é como a pessoa que tem o problema se sente, não que necessariamente ela não receba. Então, usando novamente o meu exemplo, nós sempre fomos pais, assim, muito carinhosos, muito atenciosos, né? Sempre fizemos o nosso melhor, mas o nosso filho tinha ele sentia diferente, né? As fragilidades dele faziam com que ele não... Isso é uma coisa inconsciente, não é do consciente. Então, ele ia guardando as tristezas e tudo. Isso não é necessariamente de um momento pontual, pode ter a ver com a gestação, né? Como essa criança foi gestada, se a mãe teve muitas situações desafiadoras na gestação, às vezes o parto foi traumático. Então, é uma série de situações que podem desenvolver uma situação lá na frente envolvendo os pulmões. Crianças que não são amamentadas no peito, elas têm uma fragilidade maior, foi o caso do Augusto também, né? Eu tive um problema, com 30 dias eu tive mastite, não pude amamentar ele foi para a fórmula, isso também potencializou a fragilidade pulmonar que ele já tinha. Então, o que o óleo Brief vai fazer emocionalmente? Assim como ele traz essa força para o pulmão enquanto órgão, ele traz um fortalecimento dessas emoções também, ele faz essa higienização. O limão não faz lá uma higienização no pulmão? Aqui, quando ele vem para a parte emocional, ele também ajuda. Cada um dos óleos que compõem o Brief, o que ele faz no físico, ele vai fazer no emocional, em forma de limpeza de memórias, sabe? Vai amenizando essas situações, e quando a parte emocional está equilibrada, se reflete também na parte física. As duas situações, elas caminham sempre entrelaçadas. Então, é isso que o Brief traz de contribuição no emocional. Ele vai ajudar a pessoa, ali no finalzinho eu coloquei, ó, o Brief convida o indivíduo a deixar ir, quando ele solta, e receber quando ele inspira, tá? Então, emocionalmente, você vai fazer esse
deixar ir o que não é bom e inspirar e receber aquilo que é bom. Aprender a receber amor, a receber carinho, a se sentir merecedor e eliminando mágoa, ressentimento, tristeza, porque todos os órgãos eles têm a função energética, né? A gente já falou em outras situações do fígado, dos rins. Então, aqui no pulmão, quem estuda, quem conhece a medicina tradicional chinesa, sabe, já sabia dessa informação, que o pulmão ele armazena todas essas memórias e essas emoções, né, que eu já falei, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. E com o brief a gente pode ajudar a dar suporte para essa parte emocional e limpando essas memórias e tornar a vida dessa criança ou mesmo desse adulto mais leve e mais fluida, né? Para inspirar recebendo e expirar soltando. Então, é esse convite que eu faço para vocês para conhecer o brief e levar essa informação e esse benefício para as outras pessoas que precisam desse suporte. E na próxima aula, eu já convido vocês para estarem aqui comigo novamente, que a gente vai conhecer um outro mix tão maravilhoso quanto esse, mas que trabalha outra parte, que é o On-Guard. Então, eu aguardo vocês na aula do nono óleo, o nosso querido On-Guard, que também é um mix, e você vai se surpreender com os benefícios que ele pode trazer para o seu dia a dia. Te aguardo lá.